E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho. Estamos estudando semanalmente o Sermão do Monte. São 22 vídeos, cada um com uma aula específica de uma parte do Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. São 3 capítulos, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai ver o reino e a lei. Mateus 5, 17 a 20. Se você ainda não leu, para o vídeo agora, vai lá ler, meditar, escrever, depois volta aqui para ver um pouco das minhas considerações e ver o que o Espírito Santo falou com você, tá bom? Vamos lá? Eu, como professor de hermenêutica, diria que esses versículos, se você está maratonando, e eu sempre falo que a Bíblia não foi feita para maratonar, né? Ficar lendo, e vamos ver quanto a gente consegue ler em um ano. É muito bom ler bastante a Bíblia, mas ela tem que ser meditada, ela tem que ser estudada, ela tem que vir com muito mais calma. E esse trecho é um trecho que você pode passar desapercebido, mas ele é o texto chave para o próximo capítulo todo. Você só entende o que Jesus está falando se você entender essa base hermenêutica, essa chave de interpretação que ele vai dar para o Sermão do Monte. Então, depois que ele falou sobre as características de um discípulo, das características que ele vai ter na sociedade como sal e luz, agora ele chama para o eu, né? Ele fala, eu, porém, vos digo. Ele chama para o pessoal. Jesus, nessa altura do seu ministério, ele já tinha feito alguns milagres antes de chamar os discípulos mesmo. Não em Mateus é narrado, em outros evangelhos sinóticos, mas mostra que Jesus já tinha colhido algumas espigas de trigo no sábado e já tinha curado um homem com a mão ressequida também no sábado. Então, a dúvida que tinha para cima de Jesus, até dos discípulos e principalmente dos religiosos, os fariseus, os mestres da lei, é se Jesus não ia respeitar a lei que foi entregue a Moisés há muito tempo e que o povo judeu tinha muito zelo. Então, se Jesus estava vindo trazer coisas novas, porque sempre tem, desde hoje, e na época de Jesus, gente que quer trazer coisas novas, né? Novidades, eu tenho uma teologia nova. E Jesus, ele vai já dar a chave de interpretação. Ele fala, eu não vim trazer nada novo, eu vim cumprir a lei. Então, olha que interessante. Jesus é o servo fiel, é o único que cumpriu a lei na sua excelência. Ninguém na história conseguiu cumprir a lei de Moisés até então. A lei só servia, como diz Paulo, para mostrar os nossos pecados, para mostrar o quão pecadores nós somos, né? É aquela velha história muito interessante. Não adianta você fazer um omelete e você tá quebrando os ovos e colocando lá dentro. Colocaram 9, vai ficar ótimo omelete. E no 10º, você, ao abrir e jogar lá dentro, é um ovo podre. Todo o resto apodrece. É isso que quando não cumprimos uma das leis de Deus. E Jesus vai falar, eu vim cumprir a lei, mas eu vim ampliar a lei. Então Jesus ele está mostrando que ele veio fazer uma visão ampla da lei. Além de vivificar a lei que é morta, ele veio ampliar. Então eu diria o seguinte, Jesus, ao revisitar a lei no Antigo Testamento, agora nesse capítulo 5 ele vai revisitar lei por lei, e ele vai agora ampliar, vai falar o que quer dizer isso de forma integral, não em partes, não só como uma caixinha de religiosos, não só como uma lei a ser cumprida para conquistar algo, mas de forma ampla da vida. O que isso significa? Qual é esse princípio da revelação de Deus? Então, quando Jesus vai dizer agora, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus não está dizendo assim, ó, vocês viram o que foi dito, não vale mais nada, eu já estou dando coisas novas para vocês, estou dando um novo mandamento, né? Aliás, a única vez que ele fala de novo mandamento é amar uns aos outros, que é mais velho ainda, o que ele está dizendo é a nova interpretação. Então, Jesus ele sempre veio apoiar o que é a raiz dele, né? O que veio trazer ele como Messias, que é o Antigo Testamento. Você vai ver um cara no 2º século, o Marcion, né, e os seus discípulos, reescrevendo o Novo Testamento para desmerecer o Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse uma revelação menor
e o Novo Testamento é a única revelação de Deus. Isso é uma heresia. Jesus nunca desmereceu o Antigo Testamento. Aliás, para você entender Jesus, você precisa entender o Antigo Testamento. Para você entender a santidade de Jesus, você precisa entender o Antigo Testamento. Para você entender a justiça de Jesus, você precisa entender o Antigo Testamento. Então, Jesus é muito maior do que a Bíblia, do que o Antigo Testamento, mas ele nunca desmereceu toda a revelação. Então, só deixando claro, Jesus não veio trazer uma nova religião, ele ainda é judeu e vai permanecer judeu. Ele não veio trazer novas leis, ele veio trazer um novo olhar, uma nova interpretação mais ampla, não mais restrita, mas mais ampla para a vida. Ele veio trazer uma missão integral do ser humano. Você veio viver para viver isso plenamente. Tem 2 versículos no Antigo Testamento que faz um paralelo muito interessante com esse trecho que Jesus faz do Sermão do Monte. O primeiro é Jeremias 31, 33b, que diz assim: porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, olha só, ele está pegando o texto de Jeremias sobre essa lei íntima do coração e dizendo assim, ó, eu vim para vivificar essa lei. Não vai passar nenhuma lei, vai passarão céus e terra, mas não vai passar nem o iota, né? Nenhuma vírgula, nem um acentinho, nenhuma trema. Pior que a trema caiu, né? Mas beleza. Mas nada vai passar da lei do Senhor sem que se cumpra tintim por tintim. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a lei tem a duração do universo. Olha que bacana. A revelação de Deus vai durar enquanto o universo durar. O pior é que os cientistas nos últimos séculos estão aí descobrindo que o universo está encolhendo e vai um dia acabar. Jesus já falou faz tempo, o princípio da Bíblia é que a criação um dia vai acabar, mas a lei vai durar até esse tempo. E depois vai passar porque só vai ter o Deus em si. Mas é muito importante você entender que a lei do Senhor está gravada no coração do seu povo. Isso nunca vai ser tirado. Jeremias já disse isso. Uma coisa que Spurgeon vai dizer é o seguinte: a nobreza no reino de Deus será conferida de acordo com a obediência. Olha que interessante. Jesus deixa bem claro, como eu não vim abolir a lei, é muito claro que será grande no reino dos céus aqueles que forem obedientes, e será pequeno no reino do céu aqueles que deixarem para lá algumas coisas da lei. O que isso quer dizer? Primeiro que Jesus não está falando de forma soteriológica, né? Não está falando sobre salvação aqui. Aqui ele está conversando com os discípulos. Ele está dizendo assim, vocês como discípulos pode escolher uma coisa ou outra de forma errônea, mas eu quero dizer que só será grande no reino do céu, como se tiver o galardão aqueles que são obedientes à lei, amar a lei. Agora, quando Jesus fala que a nossa justiça tem que ser muito maior do que a dos fariseus, a gente tem que entender qual era a justiça dos fariseus. Diferente do que a gente pensa hoje, porque a gente lê tanta paulada que Jesus dá nos fariseus e mestre da lei, a gente pensa que não, sinônimo de farisaísmo é hipocrisia, mas não era. O fariseu era a figura mais respeitada na época de Jesus. Era o que estava salvando a teologia do Antigo Testamento, ainda guardando, porque depois do exílio se perdeu todas as figuras que precisava ter, que tinha forte o templo, a dinastia de Davi, se perdeu a língua, já estavam falando grego e não mais o hebraico, se perdeu todas as figuras fortes sobre o templo, sim, reconstruir o templo, mas não era a mesma coisa que era o primeiro templo de Salomão. Então, a figura que se levantou foram os rabinos, foi os fariseus. E aí, quando Jesus bate nos fariseus dizendo a sua justiça tem que ser maior que a deles, é quase como uma régua impossível. Você lembra na final da Olimpíada? Eu não vou lembrar os nomes, mas o campeão mundial olímpico lá estava lá ganhando aqui no Brasil. E aí a gente pegou o cara lá, pôs um pouco acima, falando, impossível. E quando ele conseguiu, foi aquela êxtase no estádio e o pessoal vibrando porque ele conseguiu um recorde. Mas mais ou menos isso. Jesus pega a régua, quando fala que a nossa justiça tem que passar dos fariseus, subiu
no mais alto nível. E aqui eu peguei algumas coisas no comentário de John Stott, do Sermão do Monte. Ele fala assim que os fariseus tinham 248 mandamentos e 365 proibições. Como é que a gente pode ter algo superior, uma justiça superior à dos fariseus? A não ser que é um novo padrão do reino dos céus, porque é uma justiça mais profunda e é uma justiça no coração, através do Espírito Santo. É o que Jesus está trazendo. No Espírito Santo nós vamos poder nascer de novo, o Espírito dele estará nos seus discípulos e dessa forma a justiça vai ser muito maior do que é a dos fariseus. Aí, o segundo versículo que eu queria trazer, que é um paralelo, é o de Ezequiel 36, 27, que diz o seguinte: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Olha que interessante. Ele fala que o meu espírito eu vou pôr, vocês vão agir segundo os meus decretos, vão ser fiel às minhas leis, vão ser obedientes às minhas leis. Como isso pode acontecer, sendo que é tão impossível seguir as leis? Porque com o Espírito isso será possível, com o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. Aí Jesus vai trazer logo no começo o 6º e o 7º mandamento para mostrar como a justiça dos discípulos de Jesus é muito maior do que a interpretação do primeiro século. Então Jesus vem para contrapor a interpretação religiosa do primeiro século e ele vai trazer, olha, a minha interpretação do Antigo Testamento leva muito mais a sério do que a sua. Presta atenção, quem enxerga o Antigo Testamento com a graça, enxerga de forma muito mais séria do que o religioso, do que esse cara que fica se pondo como zeloso, mas na verdade acaba só vivendo de aparência, que é o que Jesus vai dizer mais para frente no Evangelho de Mateus. Vai dizer, vocês só parecem ser moralmente zelosos, mas vocês são sepulcros caiados. Então é muito importante você entender isso. Primeiro que não mudou a teologia do Antigo e do Novo. Enxergava a graça, enxergava o Espírito de Deus no Antigo Testamento, a gente viu aqui, enxergava que a lei de Deus era eterna e tinha que ser no coração o Espírito da lei, senão ela morria. Mas Jesus veio vivificar a lei e mostrar como ela é na prática, na graça de Jesus Cristo, no Espírito de Deus que vai ser derramado do seu povo. No Antigo Testamento era colocado o Espírito de Deus em alguns homens e mulheres, mas no Novo Testamento, depois do Pentecoste, é derramado para todos nós. Por isso, meus queridos, a gente tem que ser zeloso com a revelação de Deus. Por isso que nós devemos estudar, porque muitos discípulos estão sendo menores no reino de Deus porque estão deixando para lá algumas coisas que foi revelado com muito zelo. As leis cerimoniais do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus, mas você precisa entender elas para que faça sentido a vida de Jesus plena na nossa e na sua vida. Por isso, meus queridos, que a gente possa voltar para a palavra de Deus e olhar com muito amor essa palavra, com muito zelo, entender que cada lei foi colocada para mostrar a santidade de Deus e que nessa lei existe sim um caminho a ser seguido. Nós não vamos conseguir, mas através do Espírito de Deus vamos entender o que é a justiça plena e o que é o amor pleno em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Gente, o próximo vídeo é o reino e os assassinos. É Mateus 5, 21 a 26. Estuda lá e a gente se vê.